a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nessas eleições. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. A defesa de Silvinei compara o caso dele com Jair Bolsonaro, ex-presidente. Ele disse o seguinte, já que na prisão dele o argumento da Polícia Federal era que ele tinha alguma influência contra testemunhas ou subordinados da Polícia Rodoviária Federal, a defesa diz o seguinte, por que eu estou preso, Silvinei, e não Jair Bolsonaro também, que seria um possível beneficiário dessas blitz em 2022. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 8 de agosto de 2024, são 10 horas e 30 minutos. O Alexandre de Moraes acaba de soltar Silvinei Vasquez, que andou ameaçando Bolsonaro. E o Silvinei Vasquez está guardado há muito tempo, desde o ano passado, já que ele vem sendo mantido em prisão preventiva e a soltura dele tem muito simbolismo. A Polícia Federal cumpre cronograma que divulgou ao longo deste ano e conclui inquéritos sobre blitz contra eleitores de Lula no segundo turno da eleição em 2022 e Bolsonaro deve sofrer novo indiciamento. Está aí um sinal de que a situação de Bolsonaro vai se agravar. A soltura de Silvinei está cheia de simbolismos. Vamos entender, mas antes eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E vamos em frente. Veja, ano passado, em dezembro, sai essa matéria aqui no G1, Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, diz a Polícia Federal que há indícios de que blitz da Polícia Rodoviária Federal atrasaram eleitores de Lula no segundo turno. E essa impressão se estenderia. Há poucos dias, na verdade, no último dia 4, há poucos meses, no dia 4 de abril, foi noticiado que mapa de cidades para operações da PRF no segundo turno foi feito por servidor do Ministério da Justiça e incluía todos os estados do Nordeste. A equipe do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro se baseou neste levantamento do Anderson Torres, se baseou nesse levantamento do mapa do primeiro turno na eleição para saber onde estavam os eleitores do Lula, para saber onde seria feita a operação para impedi-los de votar. E investigação da Polícia Federal, agora matéria que saiu no último dia 30 de julho, portanto, pouco mais de uma semana atrás, diz que a investigação da PF concluiu que a blitz da Polícia Rodoviária Federal impactou eleições em 2022. O que é que significa esse título? Esse título significa que a investigação sobre a ação da Polícia Rodoviária Federal sob ordens de Silvinei Vasquez, que debita a sua ordem a Bolsonaro, simplesmente teve um impacto nas eleições de 2022. A Polícia Federal reuniu elementos que, segundo os investigadores, comprovam a atuação da Polícia Rodoviária Federal para impactar as eleições de 2022. O inquérito foi aberto pela Polícia Federal e apura se o foco das operações era atrapalhar eleitores de regiões onde o então candidato Lula liderava as pesquisas. Durante o segundo turno, a PRF realizou mais de 500 operações no transporte de eleitores em diversas estradas do país. As ações foram suspensas após pedido da Justiça Eleitoral. Veja só que o Bolsonaro tinha conseguido paralisar o transporte gratuito de eleitores para barrar eleitores de Lula no Nordeste. E aí o STF proibiu. Um dos elementos que baseiam a conclusão da Polícia Federal é que houve interferência, e isso está em um relatório enviado por um TRE
de um estado do Nordeste. O documento teria apontado discrepante abstenção e regiões onde a Polícia Rodoviária Federal fez blitz para impedir os eleitores do Lula de votar. E há um estudo que foi publicado também a semana passada, na verdade foi publicado a semana passada, que a ação da Polícia Rodoviária Federal mirava 7 milhões de votos de Lula em 16 cidades do Nordeste. Ou seja, minha amiga, meu amigo, veja só, se o Lula teve 2 milhões de votos de vantagem contra todas as pesquisas que diziam que ele ia ter muito mais. E aí o Bolsonaro diz que as pesquisas erraram, tal, mas aí você descobre que conseguiu-se um grande impedimento a que eleitores de Lula fossem votar na região onde ele tinha mais votos. E agora o Alexandre de Moraes manda soltar esse sujeito, objeto da matéria da CNN, que você viu no começo aqui dessa edição, que diz que o Silvinei andou falando o ano passado o seguinte: olha, se eu realmente fiz isso, bloqueei os eleitores do Lula, quem devia estar preso junto comigo era o Bolsonaro, porque se eu fiz isso foi para ajudar o Bolsonaro. Aí formou-se uma romaria de senadores bolsonaristas que foram visitar o Silvinei na cadeia. E nada do Alexandre de Moraes soltar. Agora ele soltou. Por quê? Porque a investigação está concluída e o Silvinei não oferece mais risco às investigações. Porque a gente sabe que o corporativismo nas polícias é muito grande e o Moraes sabia que ele solto, ele ia pressionar, ia tentar destruir provas. Então esperou fechar a investigação para soltá-lo. Agora vem aí o indiciamento de Bolsonaro. O Moraes solta ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, que vai usar tornozeleira e ter porte de arma suspenso. O Moraes determinou hoje a soltura do Silvinei. Ele é investigado em inquérito da PF por supostamente ter direcionado a corporação para dificultar o trânsito de eleitores durante o segundo turno do pleito presidencial. Na decisão, Moraes também determinou que sejam aplicadas a Vasquez uma série de medidas cautelares, entre elas tornozeleira, suspensão porte de armas, cancelamento de passaporte, proibição de ausentar-se da região onde ele reside e apresentação ao juízo semanalmente e proibição de comunicar-se com os demais investigados, o que inclui o Bolsonaro. Amanhã, Vasquez completaria 1 ano preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória no Complexo da Papuda, em Brasília. Desde então, Moraes vinha negando os pedidos de liberdade provisória feitas pela defesa do policial e afirmando que continuavam presentes os requisitos para segregação cautelar previstos no Código do Processo Penal. Se ele foi solto, é porque não há mais motivo para ele ficar preso. Nas petições, os advogados de Vasquez argumentavam que ele não oferece risco às investigações em andamento por já estar aposentado e ainda elencavam problemas de saúde, etc, mas não colou. Na Papuda, Vasquez vinha recebendo as visitas de 17 senadores, 3 por vez autorizados por Moraes. Entre eles estavam Sérgio Moro, Damares, Ciro Nogueira, Jorge Seife, Marcos Pontes, Magno Malta, todos bolsonaristas raiz, né? No despacho, o ministro negou o ingresso de acompanhantes como assessores, seguranças, advogados ou familiares na unidade prisional. O policial também vinha aproveitando o tempo para estudar direito. Nos últimos meses ele já prestou 2 provas. Vasquez também foi alvo de um processo instaurado pela Secretaria de Estado para apurar prática de transgressão disciplinar. Após analisar o caso, a comissão decidiu pelo arquivamento. A ocorrência foi registrada por uma briga com xingamentos entre o ex-PRF e outro detento. Bom, seja como for, aí o Silvinei, ele está solto, porque vem aí, também no mês do desgosto, para Bolsonaro, o indiciamento dele em mais um caso que está concluído. Então agora, a rigor, o inquérito do golpe está
quase concluído, só falta informações sobre o caso da BIM. O caso da PRF está concluído, porque o Silvinei foi solto, e o caso das milícias digitais, não é? Também está concluído. Agora é só correr para o abraço. A qualquer momento, Bolsonaro deve ser indiciado pela Polícia Federal por tudo isso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.